Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo do canal e esse vídeo é um vídeo bem específico, para um grupo bem específico, mas você pode ser abençoado e abençoar a vida de jovens e adolescentes com esse vídeo. Que história é essa de deixou Jesus e meteu o pé? Meter o pé é uma expressão carioca, uma gíria, que quer dizer que a pessoa foi embora. Então, muitos deixaram Jesus e meteram o pé. Esse grupo específico a que me refiro é um grupo de adolescentes que eu amo. Em algumas igrejas, ou pelo menos 3 igrejas pelas quais eu passei como líder de adolescentes. É claro que eu colhi muitas alegrias, muitas satisfações e vejo hoje com alegria a vida de alguns que são ministros de Deus, alguns que estão na fé firmes, outros que têm chamada missionária. Isso é muito empolgante e é muito legal. Mas não são só alegrias, existem tristezas no meu coração. E eu quero compartilhar essas tristezas com você hoje, ao ver ou ao contemplar a vida de alguns jovens e adolescentes que antes andavam com Jesus e hoje estão muito distantes dele. Mas antes de você, por favor, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos caminhar. Muito bem, há um texto da Bíblia que eu quero compartilhar com você, principalmente você que caminhou na minha liderança como líder de adolescentes. E esse texto diz assim, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, 13 e 14 até o 15. Diz assim: ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em lhes exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, que foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita nessas coisas. Esse texto de Paulo, ele se contrapõe a um outro texto também de Paulo a Timóteo, que diz, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Infelizmente, alguns seguiram esse conselho de Paulo do primeiro texto, mas outros estão vivendo o segundo texto, estão vivendo de acordo com doutrinas de demônios, estão acreditando que são donos da própria vida, estão achando que podem viver de qualquer maneira e estão vivendo assim. Há adolescentes, há jovens que foram meus adolescentes, que quando eu abro o Facebook deles, eu sinto tanta tristeza que a vontade que eu tenho é de sair, sabe? Não por raiva, mas por tristeza. Meu coração dói, porque eu lembro daquele adolescente, eu lembro dele seguindo Jesus, eu lembro dele ouvindo Jesus, eu lembro dele caminhando na palavra de Deus e hoje completamente distante. E veja o que Paulo diz nesse texto de Timóteo. Ele diz que ninguém deve desprezar a sua juventude, mas deve ser o exemplo. E ele diz em alguns pontos. Primeiro, na palavra, no conhecimento e na aplicação da palavra na própria vida. Depois ele diz no trato, alguns textos dizem no procedimento ou no comportamento. E muitos hoje têm um comportamento reprovado. Ele fala também no amor. Como falta amor hoje. É uma geração sem qualquer amor. Ele fala na fé e muitos abandonaram a fé, deram ouvidos a doutrinas de demônios. Quando a gente fala em doutrina de demônios, você pensa assim, uma igreja que está pregando heresia? Não. Talvez a maior doutrina de demônios hoje é pregada pelos professores em universidades. Professores que ao invés de dar aula, eles resolvem pregar o ateísmo, o comunismo, os ismos que são contra a palavra de Deus. E você dá ouvido a isso. Muitos jovens e adolescentes não têm coragem de enfrentar um professor e falar para ele o que realmente a Bíblia diz. E foram tragados nas universidades por esse tipo de coisa. E aí, se Deus não existe, eu posso viver do jeito que eu bem entender. É exatamente assim. E lá no final, no texto, ele diz assim, também na pureza. É aí que complica. Porque
a imoralidade, a vida sexual devassa, seja ela como for, do jeito que for, hoje parece que é a tônica religiosa da vida de algumas pessoas. Ou seja, eu vivo do jeito que eu quero, meu corpo, minhas regras, não é assim que se diz? Interessante, né? Meu corpo, minhas regras. Algum tempo atrás eu vi de uma artista que ela se disse evangélica, mas aí depois ela resolveu posar nua, e quando ela foi criticada, ela disse assim: eu sou de Jesus, mas o meu corpo é meu. E isso é muito complicado, porque Deus quer tudo da tua vida, tudo. Você, meu querido jovem, que caminhou comigo, e eu estou falando com você, você acha que você é dono do seu corpo? Você não é. Você acha que é dono dos seus pensamentos? Você não é. Você acha que é dono dos seus planos, da sua vida? Amado, você não é. A Bíblia diz que os planos do homem são muitos, mas a última palavra vem do Senhor. Então a minha palavra hoje com você é: se arrependa, volte para Jesus, pare de tratar mal os seus pais, pare de escandalizar o nome de Deus, pare de viver essa vida de bêbado, embriagado, entorpecido por drogas e bebida que você tem vivido. Saia disso, saia desse mundo de trevas que você tem vivido, retorne para Jesus. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Seja o exemplo na palavra, seja o exemplo no comportamento ou no trato, seja um exemplo de amor, seja alguém de fé. Seja alguém que vive a pureza de Deus. E por que eu estou falando isso? Ah, você está aí lamuriando, reclamando? Não. Eu creio que a palavra de Deus muda, eu continuo crendo, eu ainda sou aquele mesmo cara lá da igreja em Xerém, que a gente fazia classe debaixo da mangueira e muitas vezes caiu uma manga no meio da classe. Eu ainda sou o mesmo cara lá da igreja batista que a gente fazia rodízio de pizzas. Eu ainda sou o mesmo professor da igreja lá em Irajá, que a gente caminhava na palavra de Deus. Então, queridos, por favor, se arrependam, voltem antes que seja tarde. O mundo está aí e está acontecendo muitas das coisas que eu dizia para vocês que aconteceriam. Guerras, fome, peste, e vai piorar muito mais. E até quando você vai ficar perdendo o seu tempo com esse engano, com essa mentira de que a vida é uma grande festa, quando na verdade nós estamos vivendo a aflição predita na Bíblia. Quero mandar um abraço, terminando esse vídeo, para Ronaldo, Cristiane, Andréia, Anselmo, Alexandre, Adriana, Anderson, gente que caminhou comigo, Caju, Fran, amados de Deus, Leila, gente que caminhou, pastora Rosane, que caminhou na vida desses moços, desses adolescentes e desses jovens. Gente especial, que eu acho que você devia ouvir, abrir os seus ouvidos e receber uma palavra de arrependimento e voltar para Jesus. Faça isso, por favor, enquanto ainda lhe resta tempo, antes que venha a ser muito tarde. A palavra de Apocalipse diz o quê? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não vá embora, não largue Jesus e meta o pé, volte-se para Ele, se arrependa. Se você quiser, faça contato comigo, talvez eu possa ajudá-lo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, mas que você faça o que Paulo falou. Não despreze a sua mocidade, não despreze a sua juventude. Isso vai passar. Essa coisa de face, de estar bonitão lá e tal, e sabe, mostrando tudo que você faz e tal, isso acaba, amado. Isso é fugaz, isso é pueril, isso é sem essência. A essência da vida é ter Jesus dentro de você. Você pode se alegrar, nenhum de vocês pode nos acusar, e esse grupo de líderes que eu falei, da gente ter brincado, da gente rir, a gente é os mais zoeiros, éramos nós, os mais bagunceiros. Misericórdia, Cristiane, terrível. A gente bagunçava tudo, se alegrava o tempo todo. Mas eu sempre falei para vocês que o crente não precisava de bebida para se alegrar. O crente não precisa de drogas para se alegrar. O crente não precisa de prostituição para
desfrutar o melhor dessa vida. O crente precisa de Jesus, porque a alegria de Deus é a nossa força. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu não falo isso por mágoa ou ressentimento, eu falo isso por amor a você. Nós amamos vocês e nós queremos que vocês se voltem o quanto antes para Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, jovem e adolescente, independente se você caminhou comigo ou não. Talvez você esteja afastado de Deus em outra igreja, de outro ministério, mas você teve líderes também, que mostraram para você o que era a salvação, quem era Jesus, o que era a cruz. E aí você foi lá para a universidade, você foi para a escola, ouviu um monte de bobagem, de um monte de gente perdida, que está caminhando para o inferno, e que se diz doutor, e que acha que entende tudo de Deus, e você acabou sendo contaminado. Oi galera, aqui é a tia Cris e quero deixar um recado para vocês que se encontra lá em Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles.